estava cuidando lá que a Madonna estava fechando a porta. E que eu vi o Sérgio vindo com o... Boa tarde. Eu ia mostrar umas imagens hoje, mas não quiser. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da empatia, mas a empatia dentro da doutrina espírita. Empatia virou uma palavra em voga, né? Como se a gente tivesse a capacidade de se colocar no lugar, e não é isso. Quando a gente fala de empatia, não é algo natural, não é algo que é inerente a nós, a gente não nasce com capacidade empática, a gente nasce com a questão do amor, né? Que a gente desperta, os sentimentos, com empatia não. Então eu juntei assim para falar um pouquinho de empatia e reforma íntima. Será que a gente consegue fazer a nossa reforma íntima sem exercitar e praticar a empatia? Sem pensar em terceiros, né? Primeira coisa então, no nosso Evangelho, no capítulo 18, ele já diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Esse trecho do Evangelho é um trecho que eu particularmente gosto bastante, porque ele coloca para domar as suas más inclinações. Ele deixa muito claro que nós temos más inclinações, que nós temos coisas a serem trabalhadas, coisas que não são boas, né? No português, bem, coisas ruins. Porque muitas vezes a gente se cobra por fazer parte de um grupo espírita, ou de um grupo cristão, ou de qualquer religião. A gente se cobra como se a gente não pudesse falhar, como se a gente não pudesse errar. E a sociedade nos cobra também. Quem é que nunca escutou, nossa, mas você que é espírita falando isso, ou nossa, você que é espírita fazendo tal coisa. Então esse trecho do Evangelho ele deixa muito claro, nós temos más inclinações. Nós temos coisas a serem melhoradas, né? Nós somos seres perfectíveis, porém não perfeitos. E nisso da gente domar as nossas más inclinações, nada mais é do que a gente se propor a mudar. Se propor a mudar é a caminhada da reforma íntima, né? Como todo nome já diz, né? Como o nome, desculpa, já diz, reforma. Reforma é algo muito mais trabalhoso do que uma construção em si. Porque uma construção em si, eu vou partir do zero, né? Eu vou começar aqui e vou pegar aqui um terreno totalmente vazio, né? Totalmente baldio, e vou começar a minha obra. Dá trabalho? Muito. Porém, ao mesmo tempo que dá trabalho, me dá uma liberdade de fazer um planejamento mais aberto, né? Eu posso sonhar com a minha obra, eu posso começar a minha obra. Quando a gente fala em reforma, a gente tem algo pré-existente. Então, de repente, eu tinha pensado na minha casa com 3 pavimentos, mas eu estou aqui numa casa com 1 pavimento e eu tenho que reformar essa casa. E talvez ela não tenha alicerce, ela não tenha condições de eu fazer os 3 pavimentos dela. Então eu vou quebrar, eu vou fazer sujeira, eu vou ter que mexer as coisas de lugar, eu vou ter que mexer com a vida de todo mundo que fizer parte dentro dessa casa, né? Isso é uma reforma. Então quando a gente fala em reforma íntima, nós termos consciência que nós já estamos aqui na nossa caminhada e a partir de um determinado momento, vamos colocar a partir de agora, eu quero me modificar. Eu estou ciente que eu quero me modificar, eu estou ciente que eu não quero mais ser quem eu era até agora, eu estou ciente das minhas imperfeições, dos meus defeitos, e claro que vai ser muito difícil, porque eu já tenho uma caminhada, eu nem estou falando de processo de reencarnação, não estou nem me colocando aqui como um espírito reencarnado, eu estou falando na parte prática mesmo. Agora, eu resolvi agora que eu quero mudar, eu preciso mudar. Então eu tenho uma caminhada, eu já tenho tantos anos de idade, eu já convivi com tantas pessoas, eu já aprendi tantas coisas, eu já fui a tantos lugares, ou seja, eu não posso simplesmente apagar o que foi para trás. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma pessoa que está se reconstruindo, que está se reformando, mas eu não vou apagar o que foi. A gente não precisa ficar sem memória para fazer reforma íntima. Uma das coisas que eu falo quando eu falo do perdão, do perdão é isso.
Quando a gente fala em perdão, não quer dizer que a gente esqueça. Até porque se a gente esquecesse, seria mais fácil, né? Eu preciso perdoar, esqueci, eu não sei do que você está falando. Perdão é justamente saber que aconteceu alguma coisa, saber que alguém fez alguma coisa para mim e ainda assim eu perdoo essa pessoa. Então, reforma íntima, né? Quando eu falo da reforma, eu estou falando justamente de rever as minhas condutas. Depois eu quero mandar as imagens que eu tinha selecionado aqui para vocês. Quando a gente fala de reforma íntima, nós vamos ter vários desafios. O primeiro e maior desafio é uma coisa meio óbvia, nós mesmos. Eu quero mudar, eu reconheço aquilo que não está fazendo parte mais da minha caminhada, que não combina mais comigo, que não combina com quem eu quero ser. Vencido esse primeiro desafio de eu percebi que não está legal, porque a gente tem uma mania de querer reformar o outro, né? A gente não, que a gente é espírita, não tem defeito. As pessoas têm mania de querer reformar o outro. É fácil reformar o outro, né? Eu vou ali, coloco uma lista dos defeitos, mas e me reformar? Então, no primeiro momento, eu tenho que dizer, não, eu quero mudar, porque ninguém muda por ninguém. Ninguém muda por ninguém, ninguém muda por decreto. Isso é uma das coisas que a gente teria que trazer mais claro para o nosso dia a dia, porque a gente fica esperando a mudança sempre do outro. Né? Aí a pessoa se separou, ficou casada há 35 anos. Aí você fala, puxa, né, se separou, daí já vem os dois erros ali na frase. Primeiro fala assim, poxa, né, que pena, não deu certo. Deu por 35, talvez por 34, talvez por 33, em algum momento deu certo essa bagaça, né? Mas já começa ali dizendo que não deu certo. E daí vem a outra questão, pois é, fulano não muda, sabe? O que acontece? Não, essa coisa, chega terça-noite, vai pro futebol, desliga o telefone, some. Ele começou a fazer isso? Não, ele fazia isso já há 35 anos. Tá, mas você aceitava lá no começo, agora no final não. Não, mas é que eu achei que ia mudar. Então você já começa uma história esperando o outro mudar. No trabalho, né? Quantas vezes no trabalho? Porque o fulano é assim, assim. Mas como você é para que permitam o fulano ser assim? Porque o meu chefe me trata de tal jeito, mas como que você comunica ao seu chefe que você não fica legal quando ele te trata de tal jeito? Daí nos tornamos pessoas frustradas. Nos casamentos, no trabalho, nas amizades, na religião, né? Porque hoje está uma coisa meio Subway, né? Meio fast food. Quero ser espírita, mas eu quero um espírita com esse aqui, ó. Vamos lá pro primeiro com a salada do Subway. Eu quero ser espírita, mas eu quero assim, ó, que eu não tenha que ficar indo toda semana. Qual é a casa que vai me falar que eu não preciso toda semana? Tem uma. Então eu quero essa aqui. Agora eu vou pro próximo passo. Eu quero ser espírita, mas eu não quero também que me cobre de reforma íntima. Eu também não quero ter que falar com as pessoas no meu dia. E a gente vai fazendo um fast food na nossa vida, achando que as coisas é que tem que se adaptar a nós. Então a gente procura uma religião que defenda aquilo que a gente acredita. A gente não procura abrir, ler, entender por que aquela religião tem tal ideia, por que ela trouxe tal história. Então a gente vai vivendo nessa coisa do fast food ali, do Subway, né? Meu propaganda, né, gente? Eu não lembro o outro que dá pra gente montar assim. Então a gente vai fazendo esse bifezão ali. E a gente vai fazendo com as pessoas. Então a gente vai idealizando e esquece do que eu falei inicialmente. Mas e eu? Eu me reformo? Eu me modifico? Eu me transformo? Então falar em reforma íntima é a gente trazer para dentro de nós, por isso íntimo, a nossa reflexão, o que a gente tem, o que a gente faz, o que a gente pensa, que não é o que a gente quer ser, que não é como a gente quer estar. E aí nós vamos modificar. Como eu estava dizendo, o primeiro grande desafio é a gente, né? Nós mesmos queremos. Olha, eu vou mudar, mas eu vou mudar por você. Não. Então, não. Você tem que mudar por você mesmo. Porque você acredita, porque você quer. Por quê? Porque se você mudar e esse ser novo aí não ficar legal, a culpa foi minha, né? Você mudou por mim. Não, eu tenho que fazer. A gente tem que fazer por nós mesmos. E aí vem um outro desafio, que aí sim é o externo. Só que esse desafio externo só acontece porque a gente não trabalha o interno. O que é o desafio externo? É aquela coisa assim, né? A gente chega
seja lá na festa da família, que quando reúne lá uma vez por ano, consegue reunir todo mundo. Aí alguém já vem e já fala, porque a fulana, né, sempre de tal jeito. A gente já sofreu. Poxa, eu estou tão diferente, eu estou fazendo minha reforma íntima, eu mudei, mas só me enxergam como eu era tanto tempo atrás. Duas coisas. Acaba sendo uma coisa que nos frustra, mas nos frustra porque a gente permite. Eu estou fazendo reforma íntima porque eu, íntimo, percebi que eu tenho que mudar, ou eu estou fazendo para ganhar aplauso dos outros? Ou eu estou fazendo porque eu quero que as pessoas reconheçam e percebam? Porque se eu estou fazendo porque eu preciso, não estou fazendo certo esse negócio. Porque a gente não tem que fazer por causa dos outros. A gente tem que fazer por nós mesmos. E a gente está vivendo um momento em que os erros, eles são superlativados, né? Eles estão aí expostos. Por quê? Porque a gente está aí nas redes sociais, a gente tem aí hoje, né, todo mundo com seu celularzinho com câmera, aí a pessoa registra lá uma fração de um acontecimento e acha que entendeu tudo que estava rolando ali, né? E aí é claro que se a gente não souber trabalhar isso, de ficar esperando, né, tendo a expectativa do que o outro vai pensar de mim, a gente não continua reforma nenhuma. Porque a gente vai dizer, tá vendo, ó, tô há tantos meses aqui trabalhando para ser mais calmo, para ser mais paciente, e hoje a fulana falou que eu não sou paciente, então agora eu vou parar a minha reforma íntima. Não tinha nem que ter começado. Na verdade não começou, né? Porque se é uma reforma íntima, eu vou fazer por mim, eu não vou fazer pelo outro. E aí quando eu falei que a gente está mais exposto, né, que eu coloquei aqui um dos desafios seria essa coisa de rede e tudo mais, não quer dizer que nunca foi, mas cada momento de uma forma, né? Lá em 1900 e bolinha, eu lembro quando eu fiz o meu vestibular, por experiência ainda, 1900 e bolinha. O tema da redação foi a influência da TV na educação da criança. E hoje poderia depois ter sido do computador, do smartphone, e assim vai indo. Vão mudando os recursos no nosso dia a dia. Nós é que temos que aprender a lidar com eles. Porque no meu tempo, eu já estava num encontro de profissionais de educação e uma pessoa falou assim, eu estava falando sobre as meninas, empoderamento, uma pessoa falou assim, porque a gente quando era nova não era assim, não era assado. Eu falei, olha, eu não sei vocês, mas a minha diferença para elas aqui não tinha celular com câmera, graças a Deus. Porque parece que a gente vai ficando mais velha, a gente apaga, né? Tudo no outro tempo era melhor, a gente não fazia nada de errado, né? O negócio de desobedecer pai apareceu agora, faz 5 anos, que não existia, separação apareceu faz 2 e assim vai, né? A gente vai criando coisas na nossa cabeça para justificar as nossas ações. Porque no meu tempo não podia. Se você não fazia, não quer dizer que outros não faziam. Então a reforma íntima é a mesma coisa. Ou você faz por você, porque você acredita, ou não faça. Eu não mudo pelo outro. E quando eu digo outro, é o nosso relacionamento lá dentro de casa, é o nosso trabalho, é a tia Tânia, não, vou fazer de tal jeito que a tia Tânia vai gostar. A tia Tânia tem a vida dela, eu tenho a minha, eu tenho que fazer de um jeito que eu saiba que eu estou naquele caminho que eu me propus. Né? Nesse caminho, que tem receitinhas aqui, o povo compra livro de autoajuda, tá aqui os exemplos pra gente. E ainda falando, né, dessa questão da reforma íntima, ela não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Porque o próprio levantamento, né, de saber o que eu tenho que mudar, não acontece de uma hora para outra. A própria identificação do que realmente é um defeito, não acontece de uma hora para outra. Eu vou percebendo, e aí eu vou me construir. Porque a gente treina quem a gente quer ser. É treino, eu odeio essa palavra, mas é treino. Tudo faz parte de treino. Né? Eu quero ser uma pessoa mais paciente. Legal, o que eu vou fazer? Toda manhã quando eu acordar, eu vou postar uma foto namastê. Né? Vou botar lá, lindo sol, namastê. Aí eu saio de casa, abriu a garagem da minha casa, alguém cruzou ali à frente, cortou a minha frente, nossa, a última palavra que a gente usa é o namastê. Mas eu tô me reformando, tô virando alguém mais paciente.
Mas só lá dentro de casa, só lá na minha rede social, eu tenho que treinar. E esse treino é o que vai receber o auxílio da espiritualidade, né? Então, quando eu me proponho a ser mais paciente na minha reforma íntima, o que vai aparecer na minha vida? Um monte de gente paciente. Não. Vão aparecer situações para que eu possa exercitar a minha paciência. Porque é assim que se treina, né? É assim que se treina. Aqui dentro, se a gente falar hoje de reforma íntima, de amorosidade, aqui dentro é tranquilo. E lá fora? Aí a gente vem, faz o evangelho, a gente ouve uma palestra fofa, que não é a minha, óbvio, a minha sempre, né? A gente sempre dá uns cutucados. E aí a gente vai lá pra fora, deu, né? A gente já chega em casa com aquele dedo pronto, né? Você tinha que ter assistido a palestra. Não, querida, não tinha. Se tivesse, estaria aqui assistindo, né? Eu vim buscar algo pra mim. O que eu encontrei era pra mim. O que o outro faz é problema dele. O que eu faço é problema meu. Então, se reformar é algo que precisa de resignação. Porque a gente vai começar, vai dar errado. Olha que animador. Vai começar, vai dar errado. Vai fazer de novo. Vai ser difícil? Vai fazer de novo. E vai aparecer um monte de porqueira. E a gente vai fazer de novo. Porque a gente está treinando quem a gente quer ser. Então, puxa, eu quero ser um bom cristão. Eu quero estar no caminho do bem. Eu vou treinar o tal do caminho do bem. E treinar o tal do caminho do bem é entrar num caminho que vão aparecer situações que vão me desafiar, que vão aparecer pessoas que vão me desafiar, que vão aparecer sentimentos que vão me desafiar. Isso é reforma íntima, né? Não desmerecendo, né, quem tem um dinheirinho aí que vai lá comer, rezar e amar, lá, Julia Horowitz. Na verdade, uma brasileira, né, que escreveu. Nossa, que legal, vou fazer uma reforma íntima, Fran, tô indo lá pro Tibete. Pô, legal, que bom. Tira foto, me mostra depois, adoro. Hollywood, vamos lá, aula. Agora, lá vai ser maravilhoso para você, mas a tua reforma íntima não vai ser lá no Tibete. Porque lá os monges tibetanos estão zen pra caramba. A tua reforma íntima vai ser aqui, com o teu patrão que às vezes não te valoriza, com o teu esposo ou tua esposa que não está querendo o mesmo caminho, com o teu cunhado, adoro, que o teu cunhado te cutuca, com o teu vizinho que estacionou e pegou 5 vagas da garagem para ele. Ali é que você vai treinar. Quando a gente é menor, quando a gente é criança, a gente joga lá um videogame e a gente quer passar de fase, né? Por que a gente quer passar de fase? Para ver que a gente tá forte, que a gente tá bom. E como é que vem a nova fase? Suave? Não, vem mais difícil. Não tenho exemplo novo, gente. Eu sou da época do Atari, ainda mais agora que tem Atari aí de novo. Né? Então, meus exemplos não tudo bem. Pac-Man, River Ride, sei lá. Então a gente vai lá, passou os aviõezinhos, vai para a próxima fase, vai vir 500 aviõezinhos e agora soltando bomba. E na outra fase vem um avião, solta a bomba, vem um pássaro lá que come o avião e aparecem uns meteoritos e assim vai. E a gente acha massa quando a gente é criança. Caramba, eu passei de fase. E daí a gente vai envelhecendo, a gente não quer passar de fase. Ah, deixa assim. Ah, tá tão bom, tá calmo, deixa assim. A gente não quer desafio. Mas a gente fala que quer reforma íntima. Né? Ai, tá pingando ali. Ai, bota um balde. Só que daqui a pouco aquele balde não contém mais a goteira. Bota um balde maior. Bota um balde de 5 panos. Bota um balde, o pano e pede aquela caixa de água que o vizinho não usa mais. E daqui a pouco a gente já encheu de caixa dentro de casa e está sufocado. Daí o que a gente fala? Que a vida nos sufoca. Que o mundo nos sufoca. O mundo não nos sufoca, nós nos sufocamos. As pessoas não nos irritam, nós nos permitimos ficar irritados. Não era menos difícil, então, no fim das contas, quando viu a goteira, vamos lá no telhado, vamos ver de onde que está vindo, o que quebrou, o que está estragado. Vai fazer sujeira, pesadinho, vai subir ali, talvez quebre mais umas telhas, mas vai consertar. Isso é a reforma íntima. Quanto antes a gente começa, menos sofrimento a gente tem. E quanto mais a gente se abre para ela, menos sofrimento a gente tem. Só que não existe reforma íntima que não inclua outra pessoa.
Fran, fiquei confusa. Tu falou até agora que é meu, que o caminho é meu, que o desafio é meu, que o compromisso é meu, não é do meu esposo, não é da minha mãe, não é do meu cunhado. Como que agora você diz que não inclui outras pessoas? Vou usar a expressão da Joana de Ângeles, porque nós somos seres gregários, nós vivemos em rebanho, a gente não vive sozinho, a gente vive numa sociedade. Então, mesmo que eu diga que vou ficar isolado, eu vou precisar de alguém que vai entregar alguma coisa que eu comprei, vou precisar de alguém que vou ter um vizinho. A gente não vive isolado. Então, reforma íntima inclui as outras pessoas no sentido de a gente entender que o outro também pode estar no processo de reforma íntima dele. Então, vai juntar a sujeirinha das minhas telhas, da minha goteira, com a sujeirinha do piso do outro, com a sujeirinha das cortinas que o outro tirou para tirar o mofo. E aí é que vem o desafio. Ter empatia. Saber que o outro também é um ser que está em construção. Não existe reforma. Ó, já dei spoiler, né? Se tivesse esse slide, já dei spoiler, porque eu falei que perguntei, é possível reforma íntima sem empatia? Já respondi. Não existe reforma íntima sem empatia. Não existe eu me melhorar se nesse processo de me melhorar, eu não melhorar a vida de quem está perto de mim. E quando eu digo quem está perto, é até aquele que passa azedo, bravo, que nem me olhou, mas eu dei o bom dia. Mas que grosso, me ignorou. Não sei, às vezes o cara é surdo, a gente já falou que o cara é grosso. A gente já sai taxando, né? E se ele não foi surdo e foi grosso, quem foi grosso? Ele. Quem tem responsabilidade sobre a grosseria é ele. Eu vou continuar dando o meu bom dia. Uma coisa, tem uma diferença bem grande entre falar em simpatia, antipatia e empatia. Tá? Simpatia e antipatia são sentimentos que nós temos. Empatia, não. Empatia não é algo natural. A gente não vem com empatia. Diferente do amor, nós somos centelhas divinas, se cavar bem ali, vai encontrar amor. Né? Se permitir, vai encontrar amor. Empatia não vem, não é, como é que chama lá? Que não vem de fábrica. É adicional. Tem que pagar separado. Ou seja, eu tenho que querer. Por quê? Simpatia, eu até peguei os significados. Simpatia é sentimento junto. Empato. Empato é tudo que diz respeito ao sentir, né? Então, simpatia, sentimento junto. Antipatia, sentimento separado. Por exemplo, estou eu lá na fila da lotérica, Kika está ali atrás de mim, não conheço Kika. De repente, passa esse meu amigo aqui com uma barra de chocolate desse tamanho e eu vou seguindo ele com os olhos, né? Ele não, a barra de chocolate. De repente eu percebo que a Kika também está seguindo a barra de chocolate. E a gente já sorriu uma para a outra, porque a gente já percebeu que a gente sentiu a mesma vibe ali por aquela barra de chocolate. E a gente já se cumprimenta e daqui a pouco a gente já começa a conversar. A gente sentiu que tinha alguma coisa conectando a gente ali. Claro, toda vez da barra de chocolate, mas pode ser uma situação, uma pessoa, enfim. Né? Antipatia, quando o sentimento é contrário. Né? Tô eu e a Kika ali. Ele passou com a barra de chocolate, eu sorri pra ele, sorri pra barra, deixa ela falar, gente. Sorri pra barra. E a Kika já não gostou do meu sorriso e já... Ai, a gente usava uma expressão assim, né? Ai, não bateu o santo, né? Até isso, a gente bota a culpa até no santo, né, gente? Pra gente não assumir que a gente faz as coisas erradas, nós vamos terceirizando a culpa. Né? O liberalismo do sentimento. Né? A culpa é do santo, era um espírito que estava ali, me fez ser cavalo? Não, não estava, você foi cavalo. Né? E a gente vai terceirizando. Então, a simpatia é quando nós temos a capacidade de estar sentindo a mesma coisa. Antipatia é o inverso. A gente não tem controle sobre simpatia e antipatia. A gente tem controle sobre o que a gente vai fazer com aquilo ali. Né? Eu tive uma antipatia por ela no primeiro momento, ela teve por mim, mas somos adultas, e aí vai entrar empatia e resolvemos que vamos deixar essa antipatia de lado e vamos conversar o que tem para conversar. Vamos resolver o que tem para resolver. Mas a gente não controla ter a simpatia, a antipatia. Agora, a empatia, ela vem de comunicação, ela vem de paixão. A empatia, ela não é natural. A
gente só vai ser empático se a gente se permitir. Por quê? Porque ela é um estado psicológico. Eu vou optar por ser empático. Então, a Kika não gostou muito de mim ali naquele momento, eu também não fui muito com a cara dela, porque ela não olhou pro chocolate que eu olhei. Mas nós duas decidimos que a gente vai deixar essa antipatia de lado. Eu vou pensar, puxa, de repente a Kika não gosta mesmo de chocolate, ou ela tem intolerância, e vou respeitar o jeito dela. E ela vai pensar, deixa ela adora um chocolate, ela não conhece uma rúcula, vou respeitar o jeito dela. Então nós optamos por aceitar a outra como é. Isso é um exercício de empatia. Não quer dizer aquela coisinha clichê que a gente vê aí, ai, que empatia, eu me colocar no lugar do outro. Eu não sei vocês, eu como eu sou meio visual, meio perturbada, quando eu começo a ler esses negócios, eu já penso naquele filme Ghost, sabe? O Goldberg, o Patrick Swayze entrou, né? Eu não consigo me colocar no lugar de ninguém, gente. Como é que eu vou me colocar no lugar do outro? O outro tem as suas bagagens, tem a sua vida. Ninguém se coloca no lugar de ninguém. Não existe isso. O que existe é um exercício que eu vou procurar respeitar e entender o outro. Isso é empatia. Isso é empatia. Existem situações que facilitam a gente ser empático e existem situações que dificultam. Situação que facilita, pior possível, né? Morte. Morte facilita. Ai, eu quero. Morte facilita a gente ser empático. Por quê? Porque nesse caso, a gente consegue se colocar no lugar, né? Porque, vou com outro spoiler, todo mundo vai morrer um dia. Então, é claro que daí eu consigo me colocar. Obrigada. A gente pensa aquele exemplo lá da Chapecoense, e aí a gente lembra, né? Quem que não ficou, não sentiu, né, tristeza, queria poder amparar aquelas mães, aquelas famílias que ficaram. Por quê que ali é fácil? Ou não, eu não senti nada porque eu não torço para Chapecoense. Não existe isso. Porque era uma situação maior. E a morte, ela facilita a gente ser empático, porque a gente sabe que vai passar em algum momento por isso, né? Seja a nossa, seja de quem está próximo de nós. Então acaba facilitando a empatia. Quem torcia para Chapecoense, quem não torcia, quem nem sabia o que era Chapecoense, quem não sabia nem que existia Chapecó no mapa, né? E assim por diante. A gente vê o mundo querendo se mobilizar em torno daquilo. Então, há situações que acabam nos levando a exercitar, né? Então, uma treinadinha na empatia. Só que elas são raras. Geralmente, nós temos desafios. Eu tinha colocado nas minhas imagens alguns, né? Preconceito, autoridade, distância e negação. Coloquei 4. Tem uma lista gigante que a gente poderia fazer, mas vamos focar. Historicamente, né, a gente percebe que a questão da autoridade sempre foi usada de uma forma para negar, né, a possibilidade de uma empatia. Então, eu te humilhei, eu te tratei mal, eu te esculachei, te torturei, fiz qualquer coisa com você, porque eu precisava. Porque era o meu trabalho fazer isso, ou porque eu tenho autoridade para fazer isso. Quando a gente utiliza a nossa autoridade de alguma coisa e transforma em autoritarismo, a gente não consegue ter empatia. Por quê? Porque o meu chefe, ele tem autoridade sobre mim. Existe uma hierarquia no meu trabalho e de todo mundo, né? Então, há coisas que ele tem que me comunicar que não são sensacionais. Mas a empatia entra quando ele pensa na melhor forma de me comunicar. Quando ele procura me conhecer para saber qual a melhor maneira para me comunicar. Até comentários em pessoal, eu sou privilegiada, porque o meu chefe, o meu coordenador, meu Deus, ele consegue te dar uma bronca, tu achando que ele está te elogiando. Porque é uma das pessoas mais sábias que eu conheço, e não é espírita, e a gente, né, porque a gente sempre tem essa coisa de achar, tu entra na sala dele, tá lá ele com o projeto, ele fala, olha, arrasou, hein? Não podia esperar outra coisa de você. Que projeto é esse? Revolucionário. Olha, senta aqui, vamos conversar. Muito bom, hein? Muito bom. Aí ele abre a primeira parte, está toda pintada de vermelho. Aí ele fala, isso aqui, o que tu acha?
Se fosse assim, assado, ele vai jogando pergunta para, né, amadurecer. No final, eu saio com o negócio de 200 páginas, tendo que modificar 195. Mas eu só percebi isso quando eu chego em casa. Porque eu saio lá de dentro tão feliz, a forma como ele conversa, como ele comunica, como ele... né? Então, não é a autoridade que vai te impor não ser empático com o outro. Se você não é empático, é porque tem que ter uma distância entre patrão e empregado. Não sei, cada um sabe da sua vida. Existe uma distância, existe, tem que ter hierarquia, a gente sabe que tem hierarquia, mas é a forma como você vai fazer. Não justifique humilhar, tratar mal, desmerecer, porque você tem que ter autoridade. Você pode ter autoridade sem fazer nada disso. Ou um cara que veio há um tempo atrás aí na área, fez isso com os 12 caras que estavam perto dele ali, né? Conhecido como Jesus, e os 12 conhecidos como apóstolos. Né? Ele é autoridade naquele momento, naquilo que ele trouxe. Né? Ele saiu ali xingando todo mundo, tá caído, não levanta não, fica aí, vamos atirar pedra aqui. Não. Né? Ele conseguiu mostrar que, independente dele ser o filho do cara, ele veio mostrar amor. Além da autoridade, eu coloquei a questão do preconceito, da negação e da distância. Quando eu digo distância, tanto a distância física, como a distância temporal. Né? Porque é óbvio que eu não vou esperar, de repente, que a minha avó, que fez 85 anos, descobrimos que não era 86, era 85, que fez 85 anos, vá compreender facilmente situações de agora que estão distantes dela, temporalmente falando. Mas isso não justificaria, se o fato de ter essa distância de tempo, ela também não buscasse compreender, ela também não procurasse fazer. Né? A gente nega também, né? Eu tinha colocado uma figurinha que eu vou ter que ler para vocês, já que não abriu ali as imagens. Eu coloquei uma figurinha com 3 personagens. A primeira personagem diz assim: se pudesse voltar no tempo, mataria quem inventou o rock. Segunda personagem diz assim: se pudesse voltar no tempo, mataria quem inventou o funk. Terceira personagem diz assim: se pudesse voltar no tempo, aconselharia a quem inventou o primeiro homem de que o mundo não vai ser necessariamente como ele quer que seja. E mesmo assim, ele precisa respeitar os gostos dos outros. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa perguntou de uma música, de um negócio para mim, e disse assim: não, se eu não conheço é porque não é boa. Aí, né, eu consigo ficar quieta já, eu estou nessa fase, gente, mas eu consigo não erguer a sobrancelha ainda. A reforma íntima está aqui, ó. A reforma íntima ainda está aqui, daí eu já fiz aquela, né, aquele caramba, assim, não, porque tu sabe que eu sou formado, então se eu não gosto, eu falei, então tá. Eu falei, então assim, só para entender, opinião diferente, não, pode, né? E detalhe, eu também não gostava daquilo, eu também não gostava daquela música, eu também não curtia aquele artista, não era a minha vibe, mas em nenhum momento a gente vai começar uma frase, mas se eu não gosto é porque já não é bom, né? Então, quando a gente pega esse tipo de situação, a gente se coloca, né? Uma vez eu vim dar uma palestra aqui falando sem a reforma íntima, e eu comentei de uma jornalista que disse que estava, teve alergia de mim, uma jornalista que estava com a criança na rua e passou um carro tocando um funkzão, batidão alto, e a criança falou, meu Deus, né, mamãe? Que coisa horrível, passar ouvindo esse tipo de música. Ela falou, opa, agora é o momento de conversar sobre respeito com o meu filho. Porque a questão não era o tipo de música. A questão é que a pessoa estava com um carro, com um som muito alto, que podia ser o funk batidão, podia ser o pamonha, óbvio, por R$5, poderia ser uma música lírica, mas essa pessoa estava invadindo o espaço dos outros com aquele volume de música aquela hora. Mas não, a questão não era o gosto musical do cara. Então, quando a gente começa a ter preconceito com o outro, não combina, não tem como ter empatia. Porque eu já rotulei, né? A gente é a reencarnação dos faraós, né? Lembra o que significava a palavra justiça no Egito? Justiça vinha de o que o faraó gosta. Então, aquilo que o faraó não gostasse era o que não era justo, era o que não deveria acontecer. Então, acho que nós estamos tudo reencarnando faraós aí, né, ultimamente, porque é um tal de achar que se não é do meu gosto, se não é da minha religião, se não é do que eu faço, não presta.
Isso é preconceito. Quando eu desmereço o mundo do outro, né? Não vou entrar naquela fala clichê ali de é preconceito, é um pré-conceito, não precisa disso não. Mas é a gente desmerecer aquilo que é do outro, é a gente categorizar. Acho que a melhor palavra é isso, é categorizar. Bota tudo no mesmo saco. Isso é preconceito, né? Então lá em 1900 e bolinha, ou em 1000 e bolinha, ou sei lá, na Idade da Pedra, uma mulher estava atravessando algum lugar com a sua pedra, né, com a sua roda, e ela cortou a frente de alguém. E desde então, mulher no volante, perigo constante. E a gente vai reproduzindo essa porcaria, não posso falar palavrão, né? A gente vai reproduzindo. Simplesmente a gente vai reproduzindo, a gente categoriza, porque mulher no trânsito, porque negro em tal lugar, porque gay em tal lugar, porque jovem não sei o quê. Caramba, gente! É tudo preconceito. Quando eu categorizo, é preconceito. E preconceito não combina com empatia. Eu podia ser bem terrível agora e dizer que não combina com o cristianismo, com amor, com Deus, com luz, com namastê, mas eu vou ficar só na empatia. Preconceito não combina com empatia. A vida é feita de escolhas. Ou você é preconceituoso, ou você é empático. Podia dizer cristão. Não vou. Ou você julga, ou você é empático. Podia dizer cristão. Não vou. Ou você tem julgamento, ou você é cristão. Ou você é racista, ou você é cristão. Os dois combinam. Ou você é homofóbico, ou você é cristão. Os dois combinam. Não dá certo. Um é o oposto do outro. Ou você é machista, ou você é cristão. Porque os dois não combinam. Um é o oposto do outro. Então vamos fazer escolhas. Né? Então vamos ser fortes. Então para dizer que a gente é isso aí, mas então não fala que é cristão. Ou você defende a morte, ou você é cristão, porque os dois não combinam. Né? Não combinam. Porque aí, meu Deus, Jesus na cruz, aí na semana da Páscoa não come carne, Deus, bichinho tadinho, só na semana da Páscoa não come. Aí, na semana da Páscoa eu vou ali, eu vou meditar, eu vou levar flor, na semana dos finados eu vou lá pro cemitério, levo flor, ai, amor, luz, paz, serenidade, namastê de manhã, né? Mas, se não for o Jesusinho na cruz, se for outro, pode crucificar, taca a pedra na gente, né? Se for outro, tudo bem. Então, se for a criancinha síria que apareceu lá, fotinho nas redes sociais e na TV, morta na beira do mar, meu Deus, que crime, que barbárie, que tristeza. Se for venezuelana, é tudo malandro. Não combina, gente. Não combina. Que reforma íntima é essa que eu categorizo e que eu subestimo o meu irmão? Porque se nós somos cristãos, nós falamos, né, dos nossos irmãos. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo. Ele não colocou um asterisco em cima no canto direito da palavra próximo e lá embaixo uma nota de rodapé. Exclua-se. Não excluiu ninguém. O próximo está incluído. Todo mundo. O branco, o negro, o índio, a mulher, o homem, né? O heterossexual, o homossexual, o pansexual, o cunhado. Né? Não teve exceção ali. E a gente fala de empatia, mas a gente categoriza. Então eu posso, agora vamos ver, eu posso estar no meu processo de reforma íntima. Como é reforma, fez bagunça, tá difícil, tá tudo agitado na minha vida, mas o outro, não. Eu posso, foi um deslize. Eu quero trabalhar a minha paciência e a minha docilidade. Chegou um dia que eu não consegui, a gente não consegue, né? Ficar sintonizado 100%, né? O tempo inteiro ali bem, a gente sabe que é difícil. Então teve um momento em que eu fui ríspido, em que eu fui estúpido, sei lá. Aí eu quero que me perdoe, porque eu estou num processo de construção de reforma íntima. Mas o outro, por 30 segundos, foi, ele é grosso. Ele é isso, ele é aquilo. E assim a gente vai, né? É fácil, então, ser empático? Não, porque é treino. Empatia é escolha. Simpatia é sentimento, antipatia é sentimento. Empatia é escolha. Até eu tinha trazido também para falar um pouquinho da questão do amor e do ódio. Né? Amor e ódio não são da razão, são da emoção. A gente não controla.
Eu acordei, bom dia, bota a figurinha lá do namastê, né? E aí, eu decidi que vou te amar, tá? Então tá bom. Então tu também vai me amar? Então tá decidido, né? A gente vai se amar. Não. Amor e ódio também não são algo, né? Como a simpatia e a antipatia que a gente controla, eles não vêm da razão. Como que rola esse negócio? Quando eu falo amor, não estou falando lá o amor da televisão, dos filmes, das redes sociais, né? Que a criancinha chorou a noite inteira, fez cocô até no teto, a mãe não dormiu por 1 minuto, parece um panda de olheira, né? O cabelo não sabe mais o que é um chuveiro. Mas tem que postar aquelas coisinhas que a maternidade é uma dádiva, né? Porque senão você está fazendo errado. Né? Não é esse amor idealizado de que tudo é perfeito, de que tudo é lindo, de que o tempo todo é o café na cama. Não. Estou falando do amor como energia, como padrão energético. O que é o amor? Nós somos uma carga energética. Nós não temos, nós somos uma carga energética. O amor vai ser aquilo que me desperta, quando eu consigo identificar aquilo que faz com que eu sinta essa carga energética ficando cada vez mais positiva. A positiva que eu digo aqui não é do bem, do mal, energia mesmo, né? Quando eu sinto que a vibração subiu. Como é que eu percebo isso? Quando eu tenho alegria, né? Quando aquela coisa do coração vem na boca, eu fico me sentindo satisfeito, eu gosto, eu quero repetir aquela situação. Isso é o amor. É quando eu consigo identificar o que aumentou a minha potência energética. E que pode ser uma pessoa, pode ser um animalzinho, pode ser o chocolate, pode ser o jogo do futebol, sei lá. Várias coisas nos despertam o amor. O ódio é o quê? É o inverso disso. É quando eu sinto que a minha potência energética caiu. Aquilo me deu tristeza, aquilo me deu angústia, aquilo me apertou, né? Aquilo não me fez bem, vontadezinha de jogar na parede, bater, né? Coisinhas do gênero. Isso é o que a gente fala de amor e ódio. Agora, a empatia é escolha. Puxa, alguma coisa me deu essas sensações ali, Fran. É que a gente tem vergonha de falar ódio, que meu Deus, que palavra forte, ódio, né? A gente bota toda a culpa até na palavra, né? Das nossas ações. Não é que eu odeio, eu só não gosto ao ponto de nunca querer nada de jeito nenhum, nem pensar. Isso é ódio. Agora, a empatia é saber que há situações que me causam essa situação energética, mas que eu preciso entendê-las, enfrentá-las e exercitá-las. Que situações? Quando envolvam pessoas. Quando envolvam outros seres em si. Porque a gente veio aqui para exercitar amor. Então, quando a gente fala de exercitar amor e não ódio, a gente está falando de ter a tolerância e a empatia. Outra palavra também que as pessoas crucificam a tolerância. Que ser tolerante, gente, ser tolerante. Tolerar. Entender que vai acontecer, ir aceitando, até chegar um momento que já consegue ter empatia e chegar um momento que você já consegue perceber o lado bom daquilo ali. Então, tudo isso é treino, porque a tolerância é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo, de conseguir lidar com aquilo que não despertou amor, de conseguir lidar com aquilo que não jogou o nosso padrão vibratório lá para cima. A gente tem que lidar com aquilo ali, né? Uma das charges que eu queria mostrar para vocês era sobre isso, né? A criança pergunta lá para o pai, pai, e se nós matássemos todos os bandidos e estupradores, e todos, teríamos um mundo só de pessoas boas? E o pai responde, não, teríamos um mundo só de assassinos. Porque eu não posso combater algo ruim com outra coisa ruim. Então eu falo que algo faz mal, mas eu vou lá e faço também. Né? Aí eu volto lá no cara, aquele cara lá, 2019 anos atrás, né? Que não falou, vamos tacar pedra aí nela, né? Ele falou o quê? Quem não tiver pecado, que tira a pedra. E eu não sei, eu tenho a sensação, a impressão que mesmo nós aqui hoje, eu acho que não tem ninguém aqui sem pecado. Né? Nesse sentido bíblico ali da palavra, ou seja, eu sinto, não é um espírito me falando, eu sinto que nós que estamos aqui encarnadinhos, nesse planeta especialmente,
todos que estamos aqui temos falhas, temos coisas a serem melhoradas. E essa coisa de mensurar, né, se o meu defeito é maior, se o meu pecado é maior, não cabe a nós. Não cabe a nós. A gente não está aqui para mensurar nada. A gente está aqui para treinar. Então, eu identifiquei aquilo que não combina com quem eu quero ser, que não combina com o que eu decidi para a minha vida. Oh, não, parece umas coisas meio aquele povo da TV, assim, que quando ele bota o copo d'água. Fazer de outro. Esses dias, fui com um amigo numa igreja, numa outra igreja, e aí alguém falou pra mim isso, nossa, aí você foi lá, né? Falei, tá fazendo bem pra pessoa, gente. Mas o fulano, não vou falar pastor, né? O fulano que tá lá, pega o dinheiro e faz não sei o que. Eu falei, cara, problema dele. O que ele faz é problema dele. O que eu faço é problema meu. Né? Se o meu amigo está lá dando dinheirinho para ele e ele usa esse dinheirinho não é para construir as casinhas que ele falou, a consciência é dele. Se o meu amigo deu dinheirinho para as casinhas, a consciência é dele. Deixa dar o dinheirinho para a casinha, melhor que dá o botequinho, a droguinha. Né? Então, e aí, e quem disse que lá é melhor ou pior ou do que aqui? Quem disse que existe uma hierarquia de religião? Eu até apostaria que a tia Tânia não tem dinheiro. Até apostaria que quando vai fazer a mesa, acho que um pouco dá mais trabalho para tirar do umbral a espírita. Porque não aceita que chegou lá, a tia Tânia, só para avisar vocês, a tia Tânia está fazendo assim, tá? Para mim. Porque eu sou espírita, como que eu estou no umbral? Não existe. Então, isso também é treino, é também empatia. Saber que a religião, né, a orientação sexual, a profissão, o que for do outro, não me diz respeito. Ah, me diz respeito, que sei lá, se eu trouxe o cara vai me machucar. Ainda assim, diz respeito a ele e não a mim. Então a gente treina. A gente treina. Quando a gente identifica tudo que a gente tem que treinar, a gente já começou a fazer a nossa reforma íntima. E por que que a gente tem que fazer a reforma íntima? Fazer igual a minha mãe, porque sim. Porque nós somos centelhas divinas e viemos para aprender. Agora, quando cada um vai fazer, como vai fazer, não tem receita, gente, não tem um guia. Senão eu já tinha publicado um e-mail, né? Os 7 passos da reforma íntima, as coisas estão na moda aí, 10 passos para ficar rico. Tem um homem que fez o livro e ficou. Então, como é que eu vou comprar aquele livro? Não tem passo, não tem receita. O que tem? Seguir ensinamento, seguir amor, transformar em padrão vibratório, ponto. É isso que tem. E conviver em sociedade é um exercício constante, ou melhor, é uma possibilidade de exercício constante para empatia. Por quê? Como eu falei lá no início, porque a gente vai encontrar pessoas que pensam diferente da gente, que agem diferente da gente. Então, em vez de enxergar como inimigo, como isso, como aquilo, pensa, caramba, tá me dando a chance de treinar. Já vai pensar que a pessoa mais chata que tiver no nosso dia a dia é a pessoa que mais está dando a chance da gente treinar, da gente exercitar, da gente realmente botar na prática aquilo que a gente fala, desse namastezinho, dessa fotinho e gratidão e tal, não ser só lá da internet. Está nos dando a possibilidade de treino. No Livro dos Espíritos, a questão 917, tá? Quando Kardec pergunta, né, de como que eu vou perceber, então, se está sendo uma situação de egoísmo, se está sendo uma situação que não está permitindo que o outro evolua também. Aí eu fiz um apanhado das respostas aqui. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, né, das causas dos males que nós temos hoje, então, na humanidade, olha só esse hoje, desde que ele escreveu. Aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, das quais a todo momento ele, nós, o ser humano, é vítima, que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, então ele compreenderá também
que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Ou seja, se a gente percebe que se a gente ofende, se a gente subestima, se a gente estigmatiza, se a gente menospreza, se a gente minimiza, ou melhor, a gente minimiza, né? Porque é mais fácil chamar de mimimi do que usar empatia e entender que o cara sente dor com aquela situação, né? Se a gente faz isso, a gente não está no caminho de se reformar, de treinar a empatia e de falar de amor. Porque amor tem que ser concreto, é verbo, é ação. Amar é ação, não é só o substantivo amor. Só a palavra amor não basta, é amar. É a gente fazer um equilíbrio entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente expressa. Quando eu falei lá, mas se eu não gosto, eu sei que é ruim. Quando eu estou fazendo esse tipo de situação, eu não estou me vendo. Ou eu estou me vendo demais até, né? Eu digo não me vendo fazendo a situação ruim. Eu estou me vendo demais e deixando de ver o outro. Então, quando a gente treina empatia, a gente está no caminho. A gente está no caminho. No nosso caso, eu vou usar esse substantivo, né? Que é o cristianismo. No nosso caso, eu uso o cristianismo. Eu não quero dizer que nas outras religiões, que nas outras linhas religiosas não tem, tá? Mas eu estou aqui para falar da nossa. Não trouxe o Corão, não trouxe nada disso. Então, a gente fala da cultura da paz. Os livros espíritas da última década em si estão focando sempre na cultura da paz. E o que é cultura? É algo que vai sendo transmitido. É aquilo que perpassa uma geração, que perpassa um grupo. Então, o que é a cultura da paz? É eu conseguir exercitar situações que tragam paz, e essas situações não são só comigo. E só vai ter cultura de paz se tiver empatia. Se eu aprender a não desmerecer aquilo que o outro sente. Então, quando a gente fala, vê lá no Evangelho, né, que tem muita expressão do bálsamo, né, a metáfora do bálsamo, como se fosse algo que tirasse dor. O que é o bálsamo da reforma íntima? É o bálsamo em mim, a dor que a reforma íntima pode me trazer. O bálsamo é saber que eu estou no caminho certo, que eu tenho que persistir, que não é fácil, que ninguém ama porque é fácil, ama-se porque é necessário. Cristo nos amou e nos mostrou que é necessário, que só se muda as coisas com amor, mas não aquele amor fofinho lá da TV, da internet. O amor real. O amor real. Porque é fácil amar a Fran quando a Fran está cheirosa, quando a Fran se arrumou, quando a Fran está bem humorada, quando a Fran se alimentou, que não viu um javali bravo, né? E assim por diante. Mas e quando essa Fran é alguém que não está alimentado, não está bem vestido, ou não pensa do jeito que eu penso, não tem a crença que eu tenho, não tem a orientação sexual que eu tenho, não tem a cor de pele que eu tenho, não tem o sexo biológico que eu tenho, não tem o dinheiro que eu tenho, não tenho. Qual desse exemplo? Né? E assim por diante. Ali é que eu vou exercitar. Ali é que esse meu videogame da vida está me dando a possibilidade de passar de fase. Ali eu passo de fase. Só que para eu conseguir, eu tenho que começar aqui dentro. Eu tenho que começar aqui dentro. Então eu posso dizer que empatia é fraternidade. Tá vendo como os substantivos eles vão combinando? Todos vão chegar lá no amor. É fraternidade. Quando eu conseguir enxergar o outro como um irmão e entender que o que ele sente não é melhor nem pior do que eu sinto, é fraternidade. Né? Quando eu fiz essa palestra de empatia à noite, eu dei o exemplo do frio. Não sei se a Kika lembra. Eu falei, né? Tem gaúcho aí, né? Eu falei que eu chegava no trabalho e dizia, ai meu Deus, está frio hoje. E as pessoas... Aí sempre vinha, né, uma voz ao fundo, não era o espírito, mas vinha uma voz ao fundo que dizia, bah, tu não sabe o que é frio? Que isso não é frio? E eu dizia, pra mim é. Pra mim é. Então empatia é ele sentir o que eu sinto? Não, porque se ele está acostumado com -2, -1, -4, não está frio para ele quando chega em 8. Mas empatia é ele entender que eu sinto frio com aquela temperatura. Que somos irmãos numa vivência de evolução. Então empatia é fraternidade. Empatia é sororidade. Quando eu coloco ali entre as mulheres,
Eu posso chamar a empatia também de ética, de autoética, de amor e autoamor, eu posso chamar do que eu quiser. Então, seja cristão ou não seja, seja espírita ou não seja, faça a sua reforma íntima ou não faça, só não seja chato. Só não subestime a reforma íntima do outro, a religião do outro, a escolha de vida do outro. Se você não fizer isso, já está no caminho. Se a gente não fizer, a gente já está no caminho. Porque a gente veio para amar. A gente veio para amar e fazer mudanças. Nenhuma mudança começa de fora para dentro. Ela sempre vai ser de dentro para fora.